Bom, dando sequência em um outro conceito importante para a organização da estrutura vertical, nós vamos falar agora sobre cadeia de comando. A cadeia de comando representa uma linha de autoridade ininterrupta que vincula todos os funcionários de uma organização, mostrando, pela continuidade dessa linha, quem se reporta a quem. A cadeia de comando, ela obedece obrigatoriamente dois princípios fundamentais: o princípio da unidade de comando, onde cada funcionário deve se reportar a apenas um supervisor, e o princípio escalar, pelo qual uma linha de autoridade dentro da organização deve acompanhar a estrutura dessa organização de cima para baixo, de baixo para cima, incluindo nesta lógica de subordinação todos os funcionários que ocupam alguma posição em algum departamento dentro dessa estrutura organizacional. A cadeia de comando, para ser melhor entendida, ela depende de outros 4 conceitos: autoridade, responsabilidade, prestação de contas e delegação. Nós vamos abordar cada um deles a partir de agora. A autoridade, na perspectiva da estrutura vertical, constitui um direito que é formal e legítimo para um gestor que ocupa este cargo e que pode exercer este direito formal e legítimo para tomar decisões, emitir ordens, distribuir recursos e, consequentemente, alcançar os resultados que esperam que ele alcance. Bom, é importante assegurar na distribuição dessa autoridade o seguinte: quem tem autoridade é o cargo e não a pessoa que está no cargo. Se a pessoa que está neste cargo sair dele, a autoridade que ele exercia naquele cargo não pertence mais a ele. E aqui uma referência direta aos princípios burocráticos weberianos. Bom, a autoridade, além dela ser atribuída ao cargo e não à pessoa, ela constitui um fenômeno organizacional que flui de cima para baixo. Ou seja, quanto maior o nível hierárquico que você ocupar dentro da estrutura dessa organização, maior o seu nível de autoridade. Portanto, a sua autoridade ela fluirá para as pessoas que estão abaixo de você dentro dessa estrutura organizacional. Portanto, a autoridade consiste em um fenômeno organizacional que demarca a sua posição hierárquica e como os subordinados, eles não têm a opção de aceitar ou de não aceitar a sua autoridade que está relacionada ao seu cargo. Eles têm apenas a opção de acatar essa autoridade, que é consequência do cargo e do nível hierárquico do cargo ocupado por esta pessoa que vai exercer essa autoridade. Um outro conceito importante dentro da cadeia de comando é o conceito de responsabilidade, que reflete a obrigação que alguém possui de executar a tarefa ou a atividade que foi atribuída para esta pessoa. Bom, dizem, e é correto que assim ocorra, que a autoridade ela tem que ser proporcional às responsabilidades atribuídas àquele cargo. Então, se você tem muitas responsabilidades para dar conta, para cumprir, espera-se que este cargo tenha um nível de autoridade que permita para a pessoa que esteja neste cargo maior facilidade, rapidez e acesso para cumprir com essas responsabilidades. Mas é muito importante que a organização saiba dosar no momento de definir o nível de autoridade que cada cargo tem que possuir. Por quê? Porque muita responsabilidade acompanhada de pouca autoridade impede a execução de um trabalho, ou seja, torna o trabalho difícil. E muita autoridade acompanhada de muita responsabilidade pode fazer com que a pessoa que tenha em suas mãos tanta autoridade e tanta responsabilidade perca a dosagem e o equilíbrio e possa agir, mesmo em termos de gestão, como um verdadeiro tirano nesse contexto organizacional. Um outro conceito importante para a cadeia de comando é o conceito de prestação de contas, que envolve o alinhamento entre a autoridade daquele cargo e a responsabilidade daquele cargo.
Lembra que a gente acabou de falar, né? É importante que a autoridade ela seja diretamente proporcional ao nível de responsabilidade. Por quê? Porque para cada responsabilidade incumbida para esta pessoa, ela deverá prestar contas em algum momento para a organização. Bom, o que isso quer dizer? Que pessoas que tenham autoridade e responsabilidade, independentemente do nível, elas podem, em algum momento, ter que reportar e justificar os resultados que alcançaram dentro daquele exercício, naquele cargo, e, por meio disso, informar para a organização se o seu desempenho dentro das tarefas que estão sob sua obrigação foram desempenhadas abaixo, dentro da média ou acima do que a organização esperava dentro do desenho estratégico que ela fez para a organização como um todo e também para aquele nível hierárquico em que a pessoa está e para o departamento em que essa pessoa trabalha. Uma outra questão importante para a cadeia de comandos é a delegação. A delegação envolve o ato dos gestores transferirem autoridade e responsabilidade para cargos que estão abaixo dele na hierarquia organizacional. Quanto mais níveis são envolvidos neste ato de delegar, maior será a flexibilidade no atendimento das necessidades dos clientes internos e externos e maior será a capacidade organizacional de se adaptar às mudanças que vierem como imposição do meio ambiente. A delegação, ela deve ser realizada de maneira que as pessoas que recebam esta confiança se sintam motivadas a trabalhar em favor dessa responsabilidade. Para isso, é importante que elas tenham liberdade para desempenhar a sua criatividade e assim entregar o que se espera dela por meio dessa delegação com maior velocidade. Bom, seguindo na cadeia de comando, eu quero conversar agora com vocês sobre autoridade de linha. O que isso quer dizer? Bom, se existe uma autoridade de linha, nós estamos falando também da existência de um departamento de linha. O departamento de linha, ele executa as tarefas que refletem as principais metas e missão da organização. Vamos falar aqui, por exemplo, em termos de criação de produtos e serviços e de comercialização desses produtos e serviços. As autoridades de linha representarão ali cargos administrativos com autoridade formal para dirigir e controlar os subordinados imediatos que estejam diretamente relacionadas a essas principais metas e missões da organização. No caso aqui, que nós falamos, relacionadas às atividades de criação e comercialização de produtos e serviços. Além da autoridade de linha, nós podemos, ainda dentro da cadeia de comando, encontrar essa terminologia aqui dentro da estrutura vertical das organizações, que é a autoridade pessoal. Então, se eu falo de uma autoridade de pessoal, é porque existe dentro daquela estrutura, daquela lógica hierárquica, um departamento de pessoal. O departamento de pessoal envolve todas as pessoas que fornecem competências especializadas em apoio aos departamentos de linha, ou seja, em apoio àqueles departamentos que desempenham as atividades principais da organização, criação e comercialização. Então, esses departamentos, eles não são os departamentos principais da organização, eles são departamentos de apoio. E por isso, as autoridades inseridas na lógica estrutural desse departamento de pessoal também são autoridades de pessoal e, portanto, autoridade de apoio. Essa autoridade, ela é mais estreita e envolve o direito de aconselhar, recomendar e assessorar a área de atuação dos especialistas da equipe. Em que sentido? Se a criação e a comercialização estão precisando de algo, ao recorrer a esse tipo de autoridade, esperam dessa autoridade um aconselhamento, alguma recomendação, alguma orientação que faça com que aquela atividade de linha, que aquele problema enfrentado por aquela autoridade de linha possa ser resolvido e então superado.